muito que você esteja bem e seja muito bem-vinda a mais essa aulinha, né? Esse projetinho de flores. São projetinhos simples, né? E para um paninho de copa, eu fiz pensando em comemoração aos Dia das Mães também, uma lembrancinha simples que você pode fazer para ela e fica bonita, né? Para enfeitar, pode ser numa toalha também, né? Você pode adaptar numa toalha de banho, de rosto ou de lavabo, né? Fica ao seu critério, né? Utilizar a sua imaginação. Eu fiz nesse paninho de copa mesmo você pode adicionar um barradinho depois, um stencil, né? Alguma letra. Aí a imaginação, né? Vai ser por sua conta também, né? Você pode pintar do jeito que você gostaria, né? Eu vou passar mesmo as cores da flor. Já dei início aqui nessa magnólia, né? É bem simples, ó, somente essas cores, as flores, né? Depois as folhas, vou adicionar uma ou duas cores a mais, tá? Então, vamos dar início aqui. Então, para começar aqui embaixo, eu vou adicionar o verde pistache aqui, ó, nessa partezinha de baixo. Vou levar um pouquinho lá pra cima, tá? Aqui eu adicionei um pouquinho, mas acabou que o vermelho cobriu muito ele. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. E um pouquinho só aqui, assim. Pra dar um aspecto que é da própria florzinha mesmo, né? E venho esfumando um pouquinho aqui pra cima. Então, feito esse processo, eu vou fazer essa pétala aqui da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Só posso puxar um pouquinho pra cá. Esse não é um projeto muito grande, se você quiser, na hora que você for imprimir, você pode aumentar um pouquinho, tá? Eu fiz, ó, pra caber no pano de copa, não quis fazer muito grande, tá? Um projeto mais delicadinho, tá? Então, vamos começar com a cor púrpura, né? Vou adicionar esse púrpura aqui embaixo, na parte da sombra aqui, ó. Essa pétala tá embaixo daquela. Ó, venho adicionando púrpura, dando aquela esfumadinha, né? Porque como é uma cor um pouquinho mais delicada, então a gente tem que tomar cuidado para utilizar esse púrpura, tá? É bem pouco mesmo. Pego um pouquinho mais. Essa flor, ela tem uns risquinhos, né? No meio aqui, ó. Então, eu venho com púrpura aqui, um risquinho aqui. Pode colocar uns riscos do lado, assim, meio aleatório, tá? E também vai dando uma manchadinha com a própria sujeirinha do pincel mesmo. Limpa o seu pincel na água. Agora, você vem com a cor rostinho de boneca, ó. Essa cor, você pode passar por cima desse... você coloca assim, ó, o preenchimento no paninho branco, né? Vai distribuindo a cor. E o que sobrar no pincel, você pode trazer acima desse púrpura que colocamos anteriormente, tá? Então, ele vai acabando que dando uma mescladinha nos tons, tá? Então, você termina de preencher aqui, ó. Pode chegar mais perto aqui desse esfumado aqui, que ele tá por baixo, né? Vem com esse rostinho de boneca, mesclando uma cor com a outra aqui, ó, com o púrpura, tá? Importante é que deixa bem mescladinho pra dar esse toque mais delicado na pintura, né? Tô usando o pincel da Castelo C521, número 4. Então, aqui ela também tá um pedacinho embaixo da outra ali, né? Então, você volta com o púrpura, acabei não percebendo naquela hora, né? Ó, vem delimitando aqui também, ó. Traz um pouquinho aqui pra baixo. Ó, se foi muita tinta no pincel, você limpa. Seca o seu pincel e vem, ó, limpando essa tinta aqui. Porque o púrpura, ele é muito forte, né? Essa cor. Muito pigmentado, né? E vem completando com o rostinho de boneca de novo. Mais um pouquinho. Que por último nós vamos clarear com branco, tá? Porque essa pétala tá bem mais clara, né? Então, ó, aos redores aqui eu clareei com branco. Tá, então fizemos
esse processo, né? Cheguei com o púrpura até aqui embaixo, mais ou menos. Vamos vir com o vermelho profundo agora, tá? Que ele vai tirar esse tom rosado dessa flor aqui, ó. Se você quiser deixar nesse tom, ela vai ficar mais rosada, né? Então, você pode parar por aqui, não precisa adicionar o vermelho profundo, tá? Mas como eu quero um tom mais avermelhado do que rosa, então eu vou adicionar esse vermelho profundo aqui, ó. Aqui na parte de baixo, você pode carregar mais de tinta, tá? Aí, a sujeirinha do pincel, você vai subindo onde havíamos colocado o púrpura. Pega mais um pouquinho, bem de pouquinho em pouquinho, tá? Senão ela fica muito escura. Ó, e a sujeirinha você vem distribuindo nessas áreas que havíamos colocado o púrpura anteriormente. Sempre limpando o pincel para tirar o excesso de tinta. E vem esfumando essa cor que a gente colocou em cima do púrpura, esse vermelho profundo. Você vê que ela dá a intensidade de rosa, ela diminui bastante, né? Ela vai mais pro vermelho, né? Fiz esse processo. Então, o último passo a passo é com o branco, né? Deixa eu pegar meu branco aqui. Você põe o branco nessas áreas de luz aqui só, que vai dar um destaque a mais. Aqui no meio. Pode trazer um pouquinho aqui para as pontinhas. E nessa pontinha aqui, ó. Sempre puxando o branco nessas áreas que tá mais claro, né? Que havíamos colocado o rostinho de boneca, tá? Esse branco também precisa ser retocado, tá? Ó, aqui ele deu uma breve secada. Você vem com mais branco aqui no meio. Pra dar um destaque a mais na pintura, tá? Aqui do lado também. Então, à medida que vai secando, você vai retocando a parte branca, tá? Então, aqui ele tá muito molhado, ele não vai aparecer muito, né? Vamos a essa pétala aqui agora. Essa pétala aqui eu não vou adicionar o verde, tá? O verde é somente essas pétalas de baixo aqui, ó, tá? Ligando o cabinho aqui. Então, eu já venho com a cor escura, que é o púrpura, né? Na parte das sombras, ó. Venho com a cor escura aqui, aqui, né? Puxar um risquinho no meio só. Você vê que o púrpura, ele é bem forte, então usa de pouquinho em pouquinho, tá? Aqui ele acabou ficando muito escuro, aí eu vou vindo com branco aqui, ó. À medida que vai secando, você vem clareando mais, porque senão fica muito igual as cores, né? Então, em seguida, o rostinho de boneca, né? Nessas áreas aqui. Essa pétala ela vai ficar bem mais escurinha, porque ela tá bem fechadinha, né? Essa magnólia, ela tá fechadinha, né? Eu fiz uma pintura de magnólia um pouco diferente também na toalha de banho. Se você quiser ver o passo a passo, tá no meu canal aqui também, tá? É como pintar magnólias. Aí vai estar lá a demonstração, que ela é para toalha de banho, tá? É um risco bem maior também. Aí venho com branco clareando algumas áreas assim. Não vou deixar muito clara, porque ela tá bem escondidinha nessa pétala, né? Tá? Por último, o vermelho profundo, pra tirar essa cor rosa, né? Fica muito rosa. Venho então com vermelho profundo. Certo? Essa pétala aqui, mesma coisa, né? Ela tá dobradinha, então aqui dentro vai ser mais escuro. Então, venho com púrpura na parte de dentro aqui, né? Como é uma dobrinha, então vai ser bem escurinha aqui, ó. Venho com púrpura. Sempre que você utiliza o púrpura, você dá uma limpada no pincel, tá? Porque ele é forte mesmo.
Venho com o rostinho de boneca, que é uma dobra aqui, né? Vou adicionar o rostinho de boneca primeiro, até lá no fundo. Em seguida, o púrpura aqui na parte de fora, aqui, ó. Então, você pega um pouquinho de púrpura e vai distribuindo, tá? Traz o esfumadinho aqui pra cima do rostinho de boneca. Aqui na pontinha eu vou deixar um pouquinho mais marcadinho. Deixa eu tirar um pouco o excesso aqui, senão ele fica muito escuro também. Deixa um pouco mais marcado. E também dá uma esfumada aqui, ó. Tá? Por último, o branco, né? Trazendo a claridade. Ah, esqueci de pôr o vermelho profundo. Já vou adicionar. Venho adicionando o vermelho profundo, onde havíamos colocado o púrpura. Aqui dentro também. E mesclando uma cor com a outra, assim, né? Traz um pouquinho dessa sujeirinha do pincel aqui pra cima desse branco, desse rostinho de boneca, tá? Vou pegar um pincelzinho menorzinho. Passar ali dentro, um pouco de vermelho profundo aqui. Deixar um pouquinho bem retinho, né? Senão aqui eu vou ajustar essa pétala que ficou muito escura. Então, você vai vendo, né? Vai adicionando a sombra, vendo qual pétala tá por baixo, qual tá por cima, né? E sempre retocando assim que vai secando, você vem retocando com o branco, tá? Então, à medida que vai secando, você vai retocando o branco, né? Se necessário, a sombra também, tá? Nessa pétala aqui, ela ficou muito clara demais, né? Então, eu venho com um pouquinho de púrpura, né? E vou fazer só a voltinha dela aqui, ó. Só pra ela tampar a marca de carbono que ficou amarelo, né? Daí dá uma esfumadinha também, ó. Faz o risquinho com o pincel e vem dando uma esfumadinha, ó. Já dá um destaque a mais no tecido, né? Se você preferir, pode fazer isso em todas as pétalas também, ó. Um leve contorno, tá? Mas nessas pétalas que vão ficar em branco aqui, ó. Vem contornando. Aí depois você clareia com branco, né? Vou contornar aqui tudinho. Essa também, é só pra ela não ficar sem contorno, tá? Dá uma boa contornadinha, né? Deixar um pouquinho mais aqui essa pontinha. Somente com o púrpura, não precisa colocar o vermelho profundo, tá? Aí vem, ó, clareando onde precisa ser clareado. Aqui no meio. Então, à medida que vai secando, você vai retocando esse branco. Depende muito, né, da onde você mora, se seca rápido, se demora a secar, né? Hoje tá um tempo mais nublado, então ele demora um pouquinho mais pra secar, né? Mas daí você vai, se quiser adianta com secador de cabelo, né? Se você tá com pressa, vai pintando e dando uma leve secadinha. E depois você vai adicionando mais branco, né? Ele fica um tom mais bonito, né? Bem mais delicado também. Adiciono branco aqui na dobrinha. Pouquinho só aqui na parte de dentro, que ela também tá fechadinha, né? Tá? E nas demais eu não vou colocar porque tá muito molhado ainda. Então, essa daqui que eu retoquei, que já tava seca, ela ficou bem mais clara que as outras, né? Então, vamos a outra florzinha. É a mesma coisa também, as mesmas cores, o mesmo jeito de fazer, tá? Eu vou fazer algumas aqui, mas daí você finaliza
com o mesmo passo a passo, tá? É só você ir analisando mesmo qual pétala que tá por baixo, qual, né, tá por cima. No caso aqui, então, vamos começar com a cor verde pistache, né? As pétalas de baixo, sempre verde pistache primeiro, né? Em seguida, a cor púrpura. Aqui tem uma sombra, né, que ela tá bem escondidinha aqui, ó. Ela tá fechadinha essa pétala, né? Quase igual essa daqui, né? Um pouquinho mais fechada. Aí você vem com um pouco mais de púrpura aqui, ó. Deixa só um pedacinho de nada sem cor, né? Passou o púrpura, vou fazer a dobrinha de baixo, que é o rostinho de boneca, né? Se você não tiver rostinho de boneca, pode usar o salmão bebê, tá? Que é um pouquinho mais, quase nada, mais pro laranja, né? Mas quase nada mesmo, é bem parecido as cores. O rostinho de boneca com o salmão bebê. Eu vou até pegar aqui pra você ver. Deixa eu ver. Ó, essa daqui é salmão bebê, ó. E essa é o rostinho de boneca, ele é quase parecido, né? O salmão, ele é mais, um tonzinho mais alaranjado, né? Rostinho de boneca é mais pro rosinha, né? Mas dá pra usar também, se você não tiver rostinho de boneca, usa o salmão bebê, tá? Então, dando continuidade aqui. Aqui o rostinho de boneca. Um pouquinho aqui em cima também, ó. Só pra dar pra dizer que é uma pequena claridade ali. E na parte de baixo, o púrpura novamente, ó. Eu gosto de depositar primeiro, assim, a tinta, né? Aí eu limpo o meu pincel um pouquinho pra tirar o excesso e venho esfumando essa tinta aqui, ó. Dá uma adiantada no serviço, né? Deixa eu limpar aqui. E já vem com o seu vermelho profundo, né? Nos mesmos lugares que colocamos o púrpura. Coloca aqui. O vermelho profundo é bem pouco, tá? É só você deposita e já vai distribuindo as cores, né? Porque ele é bem forte também, tá? Então, é bem pouquinho o vermelho profundo. Tá? Essa aqui ficou bem escura porque ela tá fechadinha. Limpa o seu pincel. Novamente, essa pétala aqui, ela não vou colocar verde porque ela tá muito fechada aqui, né? Então, vamos começar aqui, ó. Vou começar de fora, aqui que ela tá por cima daquela, né? Então, pra mim não me perder, eu começo aqui com o rostinho de boneca. Passando aqui, ó. Então, toda dobra, né, ela sempre vai ser assim, escuro e claro. Porém, né, essa dobra aqui de cima, ela tá em cima dessa, né, e embaixo daquela. Então, você não precisa adicionar essa cor escura, só vem com a cor clara, tá? Ó, vem com a cor clara aqui. Que ela é uma dobra também, né? Pra só dar uma escurecidinha, você vai fazer esse contorno igual fizemos ali, ó. Então, é bem pouquinho púrpura, ó, só pra contornar mesmo aqui, ó. Pra saber que é uma pétala aqui, né? Porque senão ela fica muito mais escura, né? Apesar de ser uma dobra, ela também tá em cima da outra pétala, tá? Então, quando é assim, você não precisa escurecer muito a dobrinha aqui, ó. Aí sim, ó, vou usar o número 0 da mesma série, C521 da Castelo, tá? Aí sim, aqui dentro, você vem com a sombra. Passa na sombra, né, que ela tá vindo até aqui mais ou menos. Aqui também, um pouquinho pra cá. Deixa ele meio manchadinho aqui.
só até aqui embaixo, aqui, ó, bem fininho. E dá uma leve mescladinha, tá? Aí sim, venho com um rostinho de boneca aqui, fazendo a junção de uma cor com a outra. Tá? Então, repetindo, apesar de ser uma dobra, ela não vai ficar escura aqui, ó, porque ela tá em cima dessa, tá? Em cima dessa daqui de baixo. Venho com vermelho profundo nas mesmas cores, né? No mesmo lugar que coloquei o púrpura, né? Pra tirar essa cor rosada dele. Dou uma esfumadinha aqui pra cima. Pego um pouquinho só. Passo aqui na parte de fora. Coisa mínima também, tá? Dou uma leve esfumadinha. Tá? E ali em cima, pra não ficar essa borda sem pintura, eu venho com um leve risquinho assim de púrpura. Por último, o branco, né? A gente vem clareando tudo aqui. E aqui, um pouquinho aqui em cima. Então, você vai clareando, né? As partes de luz sempre que for secando, tá? Bom, o passo a passo do restante é a mesma coisa, tá? Você vai analisando onde que tá a luz, a sombra, né? E vai terminando. Tem mais 3 pétalas, né? Mas o passo a passo é a mesma coisa, tá, pessoal? Porque senão eu vou ficar falando a mesma coisa, aí vai ficar muito longo o vídeo, tá? Então, vou finalizar essas pétalas aqui e volto pra gente fazer as folhas, tá? Então, finalizei essas 3 pétalas que faltaram, né? Da mesma forma que essa daqui. E vou já dar início aqui no galinho, que é bem simples também, tá? Aqui na parte de cima, eu vou preencher de verde pistache. Tá? Venho preenchendo tudo de verde pistache aqui. Que é esse galinho, na parte de cima, ele vai ficar mais clarinho, né? Vou fazer até aqui por enquanto. Em seguida, venho com a cor verde musgo, tá? Como aquele é uma dobrinha, então venho com verde musgo na parte de baixo. Desse galinho, né? E já vou mesclando um pouquinho com o verde pistache que havíamos colocado. E venho trazendo esse verde musgo todo aqui embaixo também. Então, como esse risco ele acabou ficando um pouquinho pequeno aqui nesse pano, né? Porque eu queria um risco menorzinho mesmo. Então, eu tô usando o pincelzinho número 0, tá? Da Castelo C521. Venho aqui também, ó, nessa folhinha com verde musgo aqui embaixo. Um pouquinho de verde pistache. Porque é onde tá o verde pistache, a gente pode dar uma clareada a mais com o branco, tá? Fez esse processo, volta aqui na parte de baixo com o verde pântano. Então, você vai colocando e vai agregando as cores também, né? Sempre de pouquinho em pouquinho, tá? Porque não tem muita necessidade de colocar muita tinta aqui, tá? Vai colocando primeiro. Aí você vai levando essa cor, mesclando uma cor na outra. Não tô forçando o pincel, bem de leve você vai mesclando as cores, tá? Não precisa levar esse verde pântano muito lá em cima, somente acima desse verde musgo que havíamos colocado. Aqui ele tem uma sombrinha aqui embaixo, né? Nesse cabinho eu fiz o mesmo processo, tá? Que eu deixei ele redondinho
porque é o cabinho da flor mesmo, né? Só na parte de baixo aqui, ó. Vou deixar ele um pouquinho mais escuro pra dizer que a flor tá encaixado nele aqui, ó. Mas é o mesmo as cores, tá? O verde musgo, o verde pistache e o verde pântano, pra dar essa cor mais escura aqui da folha, né? Se você quiser, você vai retocando esse verde pântano, tá? Então, fizemos esse galinho, esse processo você pode finalizar tudo aqui, tá? Vou partir para a folha agora aqui, ó. Que são também as mesmas cores. Você vai preencher aqui, ó, com o verde pistache, esses meinhos da folha, né? Verde pistache. Certinho, né? Feito isso, deixa eu trocar o pincelzinho pelo número 4, também da Castelo C521. Aqui, ó, vamos preencher com o verde musgo. Aos redores aqui. Bem preenchidinho, tá? A sujeirinha você pode trazer em cima desse verde pistache aqui, ó, a sujeirinha do pincel, tá? Ele vai ficar um tomzinho mais coberto, né? E nessa parte de fora aqui, você vem já com o verde pântano. Vem também colocando de pouquinho em pouquinho, que o verde pântano é bem forte, né? Vem agregando as cores aqui embaixo, tá? E levando a tinta, ó, arrastando nesses meios aqui, ó, que havíamos colocado o verde musgo. Pode pôr um pouquinho mais de verde musgo aqui pra ajudar a mesclar, tá? Que eu não quero que ela fique muito escura, tá, ó. Depois esses risquinhos do meio a gente vai clarear um pouco mais com o verde pistache, tá? Do outro lado a mesma coisa, ó, vem preenchendo com verde musgo. Esses meinhos, né? Aqui em cima eu vou colocar muito pouco verde pântano, tá? Porque ele tá pro lado de cima, tá? Então, ó, colocou essa cor, vem trazendo em cima desses riscos, né? A sujeirinha do pincel só. Pode trazer aqui no meio também, tá? Só pra tirar a marcação mesmo. E lá em cima eu vou vir somente, ó, fazendo o contorninho aqui, ó, com o verde pântano. Pego um pouquinho mais de tinta, passo lá no contorno. E não vou trazer esse verde pra dentro aqui não, tá? Então, ficou assim, vamos entrar com a claridade agora. Aqui na parte de cima, como eu quero que fique mais claro, então eu venho clareando um pouquinho essa parte de cima aqui, ó. Onde eu havia colocado o verde pântano, você passa um pouquinho de branco, dando só uma clareada, tá? Deixando um pouquinho mais claro essa parte de cima ali. E ainda com o branco, você vem com o pincelzinho menor, vem passando nesses meios pra cá, pra deixar um pouquinho mais claro também. Sempre mesclando as cores, tá? Porque depois que dá uma secadinha, a gente vai voltar com o verde pistache aqui, ó. Aqui agora ele tá muito molhado, não vai aparecer, tá? Então, vou repetir esse processo na outra folha, tá? Aqui, mesma coisa, né? Vou terminar de preencher aqui, ó, verde pistache. Já vou engatar aqui, né? Preencher lá pra cima aqui, com verde pistache ainda, nessa parte de cima. Em seguida, o verde musgo.
trazendo esse verde musgo aqui pra baixo também. Por último, verde pântano, né? Eu coloco o verde pântano e vou distribuindo. A mão bem leve, tá? Não precisa forçar a tinta no tecido. Ó, venho aqui embaixo, ele tem uma sombrinha, né? Venho trazendo pra cá. E dando uma mescladinha nas cores, assim, bem de leve também. Aqui, ó, um pouquinho de verde musgo. Um pouco de verde pântano. E aqui eu utilizei um pouco de branco para clarear esse redondinho aqui, igual eu fiz aqui, ó. Um pouquinho de branco aqui, que é onde tá a florzinha tá encaixada, né? E vou fazer o mesmo processo também, ó. Preenche de verde pistache, venho com o verde musgo, mesclando as cores. Por último, o verde pântano. Tá? Essa folhinha eu vou colocar o verde pântano aqui do lado de cá, né? E a claridade aqui pra cima. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Primeiro, né? Traçar com verde musgo. Verde musgo não, verde pistache. Assim, assim, né? Pra cá e pra cá. Em seguida, pego o verde musgo, ó, nos meinhos, vamos preenchendo. Aí você limpa o pincel e somente a sujeirinha aqui, ó, você vai distribuindo acima desse risquinho de pistache que a gente havia colocado, tá? Ele dá uma apagadinha, né? Em seguida, já vem com o verde pântano aqui, ó. Deposita aqui, né? Deixa mais forte um pouquinho aqui. Acabei entortando aqui a folha. Tá? Daí vem trazendo essa cor nos meinhos, onde havíamos colocado o verde musgo. Se necessário, pega um pouquinho de verde musgo para ajudar a mesclar as cores. Porque o verde pântano ele é bem mais escuro, né? Ele vai ficando esse degradê bonito. Do outro lado, a mesma coisa, né? Você coloca o verde musgo, preenche bem. Aqui, ó. Traz a sujeirinha acima desses risquinhos do meio que havíamos feito, né? E vou colocar só um pouquinho no contorno aqui, ó, de verde pântano. Somente para fazer esse contorno mesmo. Volto com o verde musgo. Dou uma limpadinha no meu pincel. Venho clareando um pouquinho com branco aqui, essa parte de cima aqui, ó. Passo branco. Vou clarear um pouquinho aqui em cima, tá? E aí, com o pincelzinho mais fininho, você vem dando uma clareada, que agora ele tá muito molhado, ele não vai aparecer muito, tá? Dá uma clareadinha também. E esse branco aqui, ó, você já pode voltar aqui, né? Deixar um pouquinho mais claro. Esses risquinhos aqui. Eu falei que ia colocar o pistache, mas não acho necessário. Somente o branco mesmo já fica bonito, né? E ainda com esse branco, ó, nessa parte onde havíamos colocado o pistache, você pode dar uma clareada também, ó. Pra dar um efeito a mais de luz aqui, ó, né? Ele fica mais
claro ainda, tá? Sempre acima da cor mais clara, né? No caso aqui, o verde pistache, tá? Então, pode ir depositando e mesclando uma cor com a outra, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Onde tá o verde pistache, você coloca o branco. Aí, vai dando aquela mescladinha, tá? Senão ele some muito o verde também, né? E aqui ele tá molhado, mas vamos passar aqui um pouquinho de branco pra cá. Pode dar uma limpadinha. Eu não gosto de que fica muito marcado o branco, então eu sempre dou essa mescladinha aqui, ó. Vou fazer aqui mais bonitinha a pontinha. Se você quiser fazer com um filete, pode fazer também, tá? Dá um acabamento melhor na pintura, né? E uma pontinha mais pra cá também, ó. Um pouquinho só de verde, sujeirinha do pincel, quase nada, tá? Aqui vou finalizar com o verde pântano também, ó. Dando uma escurecidinha. E basicamente a pintura é essa, né? Bem simples, fácil de fazer. Você também, como iniciante, consegue fazer facilmente, né? Eu vou finalizar aqui atrás com um stencil para vocês terem uma ideia também para aplicar no trabalho de vocês, tá? Eu tenho esse stencil aqui, né? Ele tem essa letra Floresça. Eu vou colocar aqui, né, pra ficar bem bonito escrito aqui. Você pode utilizar o que você tem na sua casa, tá? Mas, em todos os casos, se você tiver esse, eu vou deixar... Ou se você quiser adquirir esse, eu vou deixar a numeração certinho aqui no vídeo, tá? Então, eu vou passar o stencil aqui com a cor púrpura, né? E volto com o resultado pra você só ter uma ideia, né, do que você faz na sua casa, tá certo? Então, vou passar aqui e já volto. Então, pessoal, finalizei aqui, ó, com esse stencil, né? Esse arabesco aqui, ó, é da mesma stencil, tá? É só a parte de baixo aqui, ó, tá? Então, eu utilizei o nome e esse arabesco aqui, que eu achei bonitinho, né? Vou deixar certinho, tá? A numeração desse aqui é da Litoarte, tá? Ele vem uma orquídea bem bonita, uma frase, tá? Aí, esse é critério também de vocês, se vocês quiserem adicionar isso no seu trabalho, adiciona. Eu acho que fica bonitinho, né? Uma coisa simples e delicada, né? Você pode pôr outra frase ou o nome mesmo da sua mãe, se você for presentear para sua mãe, para sua vovó, né? Ou até para você mesmo, uma amiga, né? Aí vai da sua imaginação, né? Só tô adicionando aqui um pouquinho de sombra com a cor cinza. Então, ó, você pega o cinza aqui no pincel. Perdão a sombra aqui que deu uma escurecida porque vai chover, mas já estamos finalizando. Tira aqui o excesso da tinta no paninho. Vem, ó, somente um pouquinho abaixo aqui das folhas, da florzinha, da folha, né? Vem trazendo essa sombrinha, ó, deixando esfumadinho, tá? Traz um pouquinho pra cá, tá? Só pra dar um efeito que ela tem uma sombra aqui embaixo, aqui, ó, tá? Então, só a sujeirinha do pincel mesmo, você vai pegando a tinta, vai distribuindo aqui, ó, pra não ficar uma coisa muito elaborada, tá? Então, ficou uma pintura simples, porém bem bonita, né? Bem delicada, né? Bastante gente vai gostar da sua pintura se você fizer dessa forma aqui que eu te passei, tá? Ó, vai traçando um pouquinho de sombra aqui embaixo também. Opa, coloquei um pouquinho errado, mas tudo bem. Traz um pouquinho aqui, é bem de leve, tá? Não coloque muita tinta. Põe um pouquinho e vai distribuindo com o pincel. Só pra dar uma sombrinha mesmo, tá? Tô pegando só da sujeirinha aqui mesmo, nem
tinta nova eu peguei lá. E um pouquinho só pra cá. Ó, pro lado de cá. Aqui. Tá? Então, não vou colocar muito em todos os lugares também. Só mais na parte de baixo aqui, ó. Só pra fazer uma sombrinha a mais, né? Então, finalizada a pintura de hoje. Espero que você tenha gostado. Ele não fica muito grande, né? Mas fica... Ó, aqui você pode colocar um barradinho, né? Um crochê, fica lindo também. Das mesmas cores aqui, combina muito bem, né? Espero que você tenha gostado. Para você solicitar os projetinhos, então, só acessar o link que está nos comentários, tá? Agradeço a sua visualização, né, a sua visita sempre aqui. Eu agradeço você que sempre compartilha meus vídeos, que sempre deixa o like aí. E peço também para deixar seu like, seu comentário, o que tá achando dos vídeos, para que a gente possa crescer cada vez mais neste canal, poder passar mais conteúdo para vocês, tá? Então, até a próxima, vejo vocês na próxima aula e agradeço imensamente. Um grande abraço, até mais, tchau!